por estarmos aqui, mas a honra é nossa, a alegria é toda nossa. Podemos compartilhar esses momentos juntos na presença de Deus. Aproveitando então que já estamos de pé, vamos permanecer de pé para juntos ouvirmos a leitura da palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, para a leitura dos versículos 1 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Assim está escrito na palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, aqui estamos, diante de Ti, do Teu Santo Filho, Cristo Jesus, nosso Rei Redentor. Aqui estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Fala conosco, Senhor. Fala por meio da Tua santa palavra e imprime em nossas mentes e em nossos corações, pelo poder do Teu Santo Espírito, toda a Tua verdade para toda a nossa vida. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória de Jesus, a glória do nosso Rei, a glória do nosso Redentor, e buscarmos nele toda a graça de que nós necessitamos para sermos encontrados fiéis neste mundo. Por tudo isso nós já te louvamos e já te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podemos nos assentar. Certa vez perguntaram ao reformador protestante Martinho Lutero como ele fazia para resistir às tentações do diabo. Você sabe qual foi a resposta de Lutero? Ele disse: bem, quando ele, o diabo, vem bater à porta do meu coração e pergunta: quem mora aqui? O caro Senhor Jesus vai à porta e responde:
Martinho Lutero costumava morar aqui, mas ele foi despejado. Agora eu moro aqui. O testemunho de Lutero junta-se ao de muitos cristãos ao longo dos séculos, que em obediência à palavra de Deus aprenderam a resistir ao diabo. Não pelas nossas próprias forças, não pela nossa própria sabedoria, não pela nossa própria resistência, mas somente pelo poder do próprio Deus em Jesus Cristo. Mas então por que o próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo? Já se perguntou isso? Por que o diabo se deu ao trabalho de tentar o Mestre, o nosso Rei e Salvador Jesus? Como o Senhor Jesus resistiu às tentações do diabo? E o que isso tem a nos ensinar sobre como nós podemos resistir às tentações ao pecado? É sobre isso que vamos meditar hoje, olhando para Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Mantenha sua Bíblia aberta comigo, por gentileza. Vamos caminhar pelo texto, porção por porção. E olhar primeiro para os dois versículos iniciais, versículos 1 e 2, e descobrir que Jesus, ele realmente foi tentado, enquanto homem, pelo diabo. O relato da tentação de Jesus inaugura uma porção nova e central do Evangelho de Lucas. Nos primeiros 3 capítulos, Lucas nos apresentou a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, homem perfeito, descendente não só da linhagem de Israel, mas como vemos no finalzinho do capítulo 3, descendente do próprio Adão. Representante perfeito do povo de Deus e de toda a raça humana. E agora, a partir de agora até o final deste evangelho, Lucas nos mostrará a missão de Jesus, não só a sua identidade, quem ele era, mas sua missão, o que ele veio fazer aqui. Qual foi a obra que ele veio realizar neste mundo? Buscar e salvar pecadores perdidos, como eu e você. E para tanto, esta cena tão conhecida, a cena de abertura desta nova etapa do Evangelho de Lucas, é de extrema importância para nós, para compreendermos a missão da vida de Jesus. Portanto, seguindo o relato do batismo de Jesus, está aí no capítulo 3, a partir do versículo 21. Lucas relata que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi visto repousando sobre Jesus em forma de pomba, no sinal da sua unção, da sua capacitação para cumprir a sua missão neste mundo, este mesmo Espírito que repousou sobre Jesus quando do seu batismo, o impeliu no início do capítulo 4 para o deserto. Note comigo no versículo 1, que por 2 vezes o Espírito Santo é mencionado. Lucas enfatiza isso, realça isso como de suma importância. Jesus foi conduzido ao deserto por 40 dias para ser tentado pelo diabo sob a autoridade e a direção do Espírito Santo. Não apenas isso, mas o cenário, o local e o tempo da tentação de Jesus é de extrema importância para nós. Por quê? Afinal de contas, foi no deserto, foi em um deserto que o povo de Israel foi tentado. Não por 40 dias, mas por 40 anos, na sua travessia do Egito rumo à terra prometida de Canaã. Foi naquele lugar e naquele tempo que Israel foi provado em sua fé, provado a confiar em Deus para a sua provisão, pelo pão, confiar em Deus pela sua proteção, pelo seu poder. E para quem conhece a história, todos nós sabemos como Israel fracassou vez após vez após vez, cedeu às tentações do pecado de novo e de novo e de novo. Portanto, há uma clara conexão aqui entre as tentações do povo de Israel no deserto
durante 40 anos e as tentações de Jesus neste deserto por 40 dias, com uma grande diferença. Onde Israel fracassou, Jesus resistiu. Mesmo diante de todas as pressões diabólicas para sucumbir às suas tentações. Mas se você conhece bem a sua Bíblia, você deveria observar mais um paralelo importante nessa história. Porque a única outra vez em que a Bíblia fala do diabo se apresentando pessoalmente e explicitamente para tentar alguém foi aonde? No jardim, no início da história, em Gênesis capítulo 3, ao seduzir primeiro Eva e depois Adão, a desobediência contra Deus. E foi assim, pela queda de Adão e Eva, as tentações do diabo, que eles perderam o jardim, perderam o paraíso, e o mundo se transformou numa espécie de deserto, árido, seco, sem vida, longe da palavra e da presença de Deus. Então, neste segundo paralelo importantíssimo, nós entendemos que Jesus veio repassar não só a história do povo de Israel, mas também toda a história da raça humana desde Gênesis 3, desde o Éden, desde a queda do primeiro casal. De novo, com uma enorme diferença. Onde Adão e Eva fracassaram, Jesus resistiu, enquanto homem, para nos representar, para nos resgatar. Então, se nós juntarmos esses dois paralelos, Jesus com o povo de Israel e com o primeiro casal no Éden, nós descobrimos algo importantíssimo. Essa história que nós lemos hoje não diz respeito apenas a Jesus, a sua integridade individual, pessoal, não. Essa é uma história sobre a integridade da missão de Jesus. Aquele que veio nos tirar do deserto e nos levar de volta ao paraíso. Aquele que veio repassar a história de Israel e de toda a raça humana com um fim diferente. Onde nós fracassamos, Jesus resistiu. E porque ele resistiu, ele pode nos levar de volta para o paraíso, para a terra prometida, para a presença de Deus. Bem, dito tudo isso, há mais alguns detalhes muito importantes no início dessa história. Tudo que Jesus sofreu enquanto tentado pelo diabo, durante 40 dias naquele deserto, ele sofreu como um ser humano, totalmente dependente da presença e do poder de Deus. Se Jesus tivesse resistido somente enquanto Deus em carne, e muitos pensam assim, claro que Jesus resistiu, afinal de contas ele era Deus, e Deus não pode pecar, o que é correto. Mas Lucas nos traz alguns detalhes importantes para mostrar que Jesus não resistiu apenas enquanto Deus em carne, mas enquanto homem, sujeito a fraquezas, sujeito a cansaço, sujeito à fome, sujeito às limitações da nossa carne. Ele tomou isso sobre si, ele quis se fazer homem, ele quis tomar sobre si as nossas fraquezas e resistir enquanto homem às pressões do diabo. Ele sofreu tudo o que nós sofremos na carne, mas sustentado pelo poder do Espírito Santo, razão pela qual, creio eu, Lucas menciona por duas vezes o Espírito Santo aqui no versículo 1, para não deixar dúvida, que foi pelo poder do Espírito que Jesus resistiu às pressões do diabo. Ele faz questão de frisar isso, a capacitação do poder do Espírito em meio às fraquezas humanas de Jesus. E Lucas não deixa dúvidas sobre isso, no versículo 2. Que Jesus nada comeu durante 40 dias. E ao final teve fome. Gente, não é aquela fominha que você sente depois de 4 horas de trabalho duro. Aquela fominha que você sente no final do dia, quando você trabalhou tanto que teve que pular o almoço. Não são 4 dias sem comer. 40 dias
sem comer. É fome que dói no corpo, na alma, mostrando o quanto Jesus precisava do poder do Espírito para resistir em meio à sua fraqueza, em meio à sua limitação. Bem, só aqui no início dessa história, nós já aprendemos tremendas lições espirituais. Tudo que Jesus sofreu em vida, especialmente naquele deserto, durante 40 dias, sob a pressão do diabo, ele sofreu enquanto ser humano. A carta aos Hebreus não deixa dúvida a esse respeito. Comentando sobre isso em Hebreus 2, versículos 14 e 18, diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus sabe exatamente o que é ser tentado em meio à fraqueza humana. Aliás, ele sabe mais sobre isso do que qualquer um de nós aqui. Nós, enquanto seres humanos caídos e corrompidos pelo pecado, só sabemos o que é resistir às tentações até que sucumbamos às tentações. Já pensou nisso? Cada vez que nós pecamos, não conseguimos domar a língua, ou o garfo, ou o impulso a comer, ou comprar, ou pensar, ou dizer, ou falar o que nós não deveríamos, cedemos. A pressão da tentação se tornou forte demais para resistir. Mas e se nós não tivéssemos cedido? Se tivéssemos resistido um pouquinho mais, suportado um pouco mais. De novo, é uma coisa resistir o garfo com apenas 2 horas que você comeu, desde a última refeição. Outra coisa é quando a fome acumula depois de 4, 6, 8, 10 horas e a pressão se torna insuportável. Uma coisa é ignorar a ofensa de alguém na primeira vez, mas quando te ofendem uma segunda, uma terceira, uma quarta, a pressão se torna maior. Uma coisa é você sofrer uma cortada no trânsito no início do dia, quando você está com a cuca fresca. Outra é quando você está voltando do expediente cansado, frustrado, estressado e alguém te corta. A pressão é muito diferente. Nós sabemos o que é sofrer pressões gradativas ao pecado na medida em que essas pressões aumentam. Mas em algum momento nós cedemos. Nunca descobrimos a pressão plena do pecado, porque em algum momento tropeçamos. Jesus não. Ele sabe o que é sofrer toda a pressão da tentação. Até o fim. Sem pecar. Sem tropeçar. Sem ceder. Então, se houver alguém entre nós sendo tentado e sentindo-se fraco demais para resistir ao pecado, pastor, não aguento mais. Já ouvi tudo que eu tinha para ouvir, já fiz tudo que eu tinha para fazer, já perdoei tantas vezes quanto eu pude, eu não aguento mais. Saiba que há alguém que aguenta mais, é Cristo. Ele aguentou por nós, ele resistiu até o fim. Então corra para ele, corra para os braços de Jesus. Ele sabe o que é isso e pode nos socorrer em nossa fraqueza. Além disso, entendamos que o mesmo poder que sustentou Jesus em suas tentações está disponível para nós também. O Espírito Santo que encheu Jesus e o guiou no deserto, enquanto ele era tentado pelo diabo, é o mesmo Espírito que Jesus tem prazer em derramar sobre nós, quando e se nós o pedirmos. Você precisa mais do Espírito, mais de Deus, mais do seu poder para permanecer firme, de pé, resistir às tentações. Peça mais, que Jesus tem prazer em nos dar mais de si, mais do mesmo Espírito que o sustentou para vencer toda e qualquer tentação ao pecado. Então já entendemos por que Jesus foi tentado no deserto. O que estava em jogo? O que estava em disputa aqui? E como ele resistiu?
enquanto ser humano. Mas agora vamos mergulhar mais fundo nessa história. O miolo do texto, nos versículos 3 a 12. E vamos examinar tentação por tentação do diabo. Já vimos como Jesus realmente foi tentado enquanto ser humano pelo diabo. Agora vamos ver como Jesus realmente resistiu enquanto homem ao diabo. Começando pela primeira tentação, versículos 3 e 4. E aqui nós já começamos a enxergar toda a astúcia, toda a ardileza do diabo ao tentar o Senhor Jesus. O texto não diz isso claramente, mas muito provavelmente foi ao final dos 40 dias de jejum no deserto, quando Jesus sentia fome, muita fome, mesmo, já padecendo sob o peso da fraqueza do seu corpo. Foi aí que o diabo apresentou a sua primeira tentação, referente ao sustento, à provisão de Jesus, o transformar pedras em pães. Se és o Filho de Deus, disse o diabo, manda que esta pedra se transforme em pão. A ardileza de Satanás aqui está revelada primeiro ao tentar Jesus no momento de fraqueza. E o diabo não é burro. Ele não nos tenta nos momentos de força, mas de fraqueza. Ele sabe quando atacar. Ele nos estuda. Ele nos observa. Sabe o melhor momento para dar o bote. Ele não é estúpido. Muito esperto. Ele é um adversário sujo. Sabe quando melhor tentar os servos de Deus? Em momentos de fraqueza, de necessidade, de vulnerabilidade. E pense comigo. A necessidade que Jesus sentia no momento era real. Era urgente. Era legítima. O diabo não tentou Jesus a transformar pedras em pérolas, mas pedra em pão, para se alimentar, para aplacar a fome, algo legítimo. Gente, nem sempre o diabo nos tenta com coisas ilegítimas, com bobagens. Ele pode nos tentar com coisas necessárias, às vezes até urgentes em nossa vida. E a malignidade diabólica de Satanás aqui é ainda mais clara na linguagem empregada. É quase que uma provocação, não? Se és o Filho de Deus. Gente, no final do capítulo 3, no batismo de Jesus, o Pai falou claramente, todos ouviram, este é o meu Filho amado. O céu já tinha se declarado, Jesus era o Filho, mas o inferno queria colocar isso à prova. Se és o Filho, mostre, prova, mostre-nos que você é o Filho. Transforma pedras em pão. Como Jesus respondeu a essa primeira tentação? Versículo 4. O que ele disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Na primeira de 3 citações do Antigo Testamento, nessa história, todas elas vindas de trechos do livro de Deuteronômio, os capítulos 6 a 8, que falam justamente das provações e tropeços de Israel no deserto. Olha a ponte aí. Israel tropeçou no deserto, Jesus lembra dessa história. E lembra do que Deus falou a Israel no deserto. E lembra disso. Sacando aí Deuteronômio. Capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem. A citação completa de Deuteronômio 8:3 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou do Senhor. Jesus conhecia a história de Israel. Ele sabia que Israel tinha sucumbido à provação da fome, sem confiar no Senhor. Mas Jesus também lembrava do maná. Lembrava que Deus supriu.
milagrosamente, sobrenaturalmente pão no deserto, alimento na hora da necessidade, da maneira de Deus, no tempo de Deus. Então, mesmo passando privação, mesmo passando provação, Jesus podia confiar e descansar seguro na palavra de Deus. Deus proveria, quando quisesse, como quisesse. Ele não precisava provar nada para ninguém, nem mesmo para o diabo. Bastava que Jesus confiasse na palavra de Deus. E quando Deus quisesse, Ele supriria, da forma e da maneira que quisesse. Então o que Satanás propôs a Jesus é que ele, enquanto Filho de Deus, satisfizesse as suas necessidades reais, legítimas, sem ter que confiar em Deus, sem ter que confiar na palavra de Deus, sem ter que esperar por Deus, fazendo por ele mesmo, pelo seu poder, o que o diabo propôs. Mas Jesus sabia, pela palavra de Deus, que o Senhor era poderoso e suficiente para supri-lo, mesmo que ele tivesse que aguardar, mesmo que ele tivesse que sofrer pela sua confiança no Senhor. Então eu pergunto, e nós? Como nós resistimos a essa primeira tentação? Quando nós estamos diante de necessidades reais, sentidas, urgentes, tendo que pagar as contas, suprir as necessidades da nossa família, e de repente aparece uma porta de emprego, que tudo bem, você terá que sacrificar seu tempo com a família, você terá que se afastar das suas funções na igreja, você terá que colocar sua fé em segundo plano, mas você tem que pagar as contas, e não pode esperar por outra porta. Quem disse? Quem disse? Ou quando a oportunidade surge de você revidar a ofensa, responder mal com mal, retribuir aquele que quis te fazer mal. Ah, mas eu tenho que me defender. Não posso viver para ser pisoteado pelos outros. Você descansa em Deus, confia que Ele te protegerá e te proverá. Ou você, porque é filho de Deus, quer sair atropelando tudo e todos para satisfazer as suas necessidades, as suas vontades. Nós descansamos seguros na provisão do Senhor, mesmo que isso no curto prazo nos faça sofrer mais um pouco. Demora mais um pouco. Mas é confiar em Deus. E Deus sabe o tempo de tudo. E a maneira de tudo. Descanse nele. Confie nele. Ele proverá. A segunda tentação, versículos 5 a 8, não foi menos sedutora que a primeira. O diabo conduziu Jesus a um lugar alto, de onde ele poderia vislumbrar os reinos deste mundo. E ali Satanás ofereceu a Jesus o poder sobre tudo e sobre todos. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Veja que Jesus não questionou aqui a oferta de Satanás. Alguns acham que foi uma oferta ilegítima. Satanás poderia oferecer os reinos do mundo a Jesus. Ele tinha essa autoridade, ele tinha essa bola toda para oferecer os reinos do mundo a Jesus. Bem, neste mundo caído, em que os homens se rebelaram contra Deus, roubaram a glória de Deus, governam para si mesmos, em certa medida sim, eles estão seguindo o padrão de Satanás, que também se valeu da sua autoridade para viver por conta própria. E desta forma, Satanás passou a controlar, sim, em certa medida, os reinos e os governos deste mundo. O que em nada compromete, gente, o domínio de Deus sobre este mundo. Ele continua soberano sobre tudo, sobre todos, mesmo permitindo que este mundo viva em rebeldia contra si.
Mas repare novamente que o que Satanás ofereceu a Jesus não era de todo ilegítimo. De novo, gente, as ofertas de Satanás raramente são inteiramente ilegítimas. Você tem essa ideia de que o diabo só nos tenta com coisas assim escancaradamente proibidas. Às vezes. Nem sempre. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele tinha direito, enquanto Filho de Deus, aos governos e ao domínio deste mundo. Inclusive, ao final da sua vida, ele não diria aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus sabia que ao final ele receberia toda a autoridade sobre os governos e os reinos deste mundo. Então, sim, nada impedia, em princípio, que Jesus tomasse para si essa autoridade naquele momento. Mas, apesar da oferta legítima, notaram o caminho ilegítimo proposto por Satanás? Dar-te-ei toda a autoridade sobre esses reinos, se tão somente prostrado me adorares. Curvando-se ao diabo e a sua oferta de poder. O que o diabo propôs a Jesus, então, era o caminho da coroa, mas sem a cruz. A glória sem o sofrimento. Receber logo os reinos deste mundo, sem ter que padecer numa cruz romana, sem ter que sofrer, sem ter que ser humilhado. Mas Deus havia traçado um plano para Jesus receber sua coroa após a cruz. Como Jesus respondeu a esta segunda tentação? De maneira semelhante à primeira, não? O que ele disse? Versículo 8. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Novamente a palavra mostrava a Jesus que o caminho de glória e de honra passava necessariamente pela fidelidade exclusiva ao Senhor. Mesmo que isso lhe custasse a própria vida numa cruz. E nós? Como nós respondemos quando apresentados as ofertas deste mundo? Uma promoção na empresa ou no escritório, vinculada ao sacrifício da nossa fé. Salário melhor, casa maior, carro melhor. Se tão somente prostrado, deixar sua fé de lado. Não falar tanto de Jesus, não se expor tanto. Não criar encrenca no trabalho, com as maquinações, as tramas dos bastidores, os jeitinhos, os acordos, para que você possa ser mais. Afinal de contas, você não é o filho do rei, você não nasceu para vencer, para prosperar. Como o diabo é sujo, não? Se tão somente prostrado o adorar. Ou quem sabe ascender na faculdade, na universidade. Se tão somente você se prostrar diante dos seus mentores. Não incomodar os que detêm poder nos diretórios. Não se indispor com quem tem as indicações para as melhores bolsas. Avançar nos estudos. Avançar na sua formação, se tão somente você se calar e se prostrar diante do sucesso. Nós tomamos o caminho da glória, sem passar pela cruz, ou trilhamos firmes o caminho da glória, tomando a nossa cruz, para seguir a Jesus. Bem, a terceira e última tentação talvez tenha sido a mais brilhante. A mais diabolicamente brilhante de todas. Versículos 9 a 12. Por quê? Porque por duas vezes o diabo tentara Jesus. E por duas vezes Jesus respondeu ao diabo como? Está escrito. Está escrito. O que diz a palavra? Então o que o diabo fez dessa vez? O próprio diabo citou a palavra.
para tentar o Filho de Deus. Notaram isso? Versículo 9 em diante. O que diz? Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pasmem, o diabo conhece a Bíblia. Sabia que o diabo lê a Bíblia? Estuda a Bíblia? Até sabe citar a Bíblia de cor. Ele sabe usar a Bíblia. E até prega em algumas igrejas. Ele sabe usar a Bíblia para os seus próprios fins. E contra nós. Então nós precisamos conhecer a Bíblia melhor do que o diabo, para não sermos enganados e tentados. Então, depois de levar Jesus a Jerusalém, come do templo. E o que era o templo, gente? Era o símbolo da presença, do poder e da proteção de Deus sobre Israel, o seu povo. O diabo saca Salmo 91, aquele que fica aberto no seu carro ou no carro do seu vizinho para proteger o automóvel do olho grande, né? Aquele que invoca sobre nós a proteção de Deus. O diabo saca o Salmo 91, versículos 11 a 12. Jesus, Deus prometeu proteger o seu povo. Você é filho dele. Joga-te daqui, lança-te daqui, ele vai te proteger, vai mandar os seus anjos para te socorrer. Infalível, não? Brilhante. É um capeta mesmo, né? Se Deus disse isso a respeito da proteção de Israel, ele não faria isso pelo seu filho, num piscar de olhos, esvaziar a caserna celestial, mandar todos os anjos socorrer Jesus ao pular daquele cume daquele templo? Como Jesus respondeu? Bem, como Jesus não respondeu? Interessante. Se eu fosse Jesus, eu penso talvez que eu teria falado: diabo, você conhece o Salmo 91? Eu também. Só que você parou no versículo 12, por quê? Porque você sabe o que diz o versículo seguinte, do Salmo 91, versículo 13? Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Por que o diabo não lembrou desse versículo? Você pisoteará a cobra e a serpente. O diabo é um diabo, né? Ele está tentando atrapalhar, mas não vai atrapalhar, não. A gente vai continuar aqui. Gente, a serpente conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Sabe usar a Bíblia naquilo que lhe interessa. Então esteja alerta. Cuidado. Não acredite em qualquer um que abre a Bíblia e começa a sacar a Bíblia para dizer o que quer e não o que Deus quer. Mas Jesus discerniu a essência desta última tentação. Ele compreendeu a proposta satânica. Proteção divina a qualquer custo. Mesmo que para isso Jesus tivesse que forçar o braço de Deus. Torcer a mão de Deus para que ele agisse. Não, Jesus não veio do céu para a terra para se jogar do alto de um templo em Jerusalém e ser resgatado por anjos. Essa não era a missão de vida dele. Ele veio para ser crucificado fora de Jerusalém, para dar fim aos sacrifícios do templo e para ser resgatado por anjos depois da cruz, no túmulo vazio, onde os anjos testemunhariam: ele venceu, ele ressuscitou. Portanto, Jesus respondeu, última citação de Deuteronômio: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus.
Então, gente, duvide de qualquer um que te ensine como colocar Deus contra a parede, como torcer o braço de Deus. Quem faz isso sempre sai perdendo. Você não quer torcer o braço de Deus. Não tente forçar a mão de Deus a agir. Isso não dá certo. Não vai a lugar nenhum. Jesus disse, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, como nós saímos? Como nos saímos diante de tentações semelhantes, que parecem pôr Deus à prova? Você pode pôr Deus à prova se metendo num jugo desigual. Um casamento muito atraente, com alguém que não compartilha da mesma fé. Ah, não, mas Deus vai ter que converter. Vai ter que salvar. Então eu vou me meter de cabeça nesse negócio. Porque Deus tem que me abençoar, eu sou filho dele. Você tem certeza que quer botar Deus à prova? Ou se meter numa sociedade financeira com um incrédulo? Não, eu tenho que pagar as minhas contas, Deus tem que me fazer prosperar. É a oportunidade de uma vida, se eu largar a mão desse negócio, eu nunca mais terei essa oportunidade. Você tem certeza que quer colocar Deus à prova? Ou quando a igreja é aliciada, seduzida, a apoiar determinado grupo, partido, político. Não, Deus tem que nos proteger, Deus vai nos prosperar. A igreja tem certeza que quer se meter de cabeça nisso, se lançar numa aliança com este mundo, por Deus à prova. Nos lançamos de cabeça nessas coisas. Não, Deus vai me proteger. Não, Deus vai me guardar. Não, Deus tem que me resgatar, sou filho dele. Mesmo fazendo aquilo que Deus mandou, que nós não fizéssemos. Colocando à prova insensatamente. Já vimos como Jesus realmente foi tentado, enquanto homem, pelo diabo. Como ele realmente resistiu, enquanto homem, ao diabo. E por fim, no versículo 13, vemos, aliás, que Jesus realmente triunfou sobre todas as tentações do diabo. Cada uma das tentações de Jesus, por si só, já nos trazem tremendas lições sobre como ele realmente resistiu ao diabo. Mas o conjunto delas, as tentações somadas, nos revela uma constante na resistência de Jesus às ofertas de Satanás. Jesus não resistiu apenas enquanto ser humano, na dependência do poder do Espírito Santo. Ele o fez por meio daquela que é a principal arma do Espírito Santo, o que é chamado na Bíblia de a espada do Espírito. Palavra de Deus. Por 3 vezes o diabo tentou Jesus, e na terceira tentou usar a palavra contra Jesus. Mas em todas elas, Jesus se defendeu e resistiu, citando a palavra. Está escrito, dito está. Foi assim que Cristo resistiu a todas as tentações do diabo. Sim, na dependência do poder do Espírito Santo, mas também por meio daquela que é a principal arma do Espírito, a palavra de Deus. Então não, você não precisa escolher entre uma igreja da palavra ou do poder. Tem gente que quer uma igreja da palavra, tem gente que quer uma igreja do poder. Por que escolher entre uma coisa ou outra? Se Jesus se valeu das duas coisas. O poder da palavra, a palavra de poder. Foi assim que Jesus resistiu, no poder do Espírito, por meio da palavra de Deus. E é justamente esse poder que ele dispõe, para que nós possamos resistir ao diabo também. Assim chegamos ao final das tentações de Jesus no deserto. Mas não ao final das tentativas do diabo de fazer Jesus tropeçar. Notaram isso no versículo 13? O que diz o texto? Tendo
Terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Na Almeida. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Não seria a última vez que o diabo tentaria Jesus. Uma vez vencidas as nossas tentações presentes, não pense que o diabo não voltará, para ver se a casa ainda está de pé, firme e forte para resisti-lo. Esse conflito continuaria por toda a vida de Jesus. A cada nova tentativa do diabo, de dissuadi-lo de cumprir a sua missão, até a sua morte de cruz. Se você conhece um pouquinho da história, o diabo é tão sujo que usaria até mesmo um discípulo de Jesus, um Pedro da vida, para tentá-lo, a ponto de Jesus ter que dizer: arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás. Mas glórias a Jesus, glórias a Cristo, que resistiu todas as ciladas e artimanhas do diabo em nosso lugar, cumprindo perfeitamente a sua missão, até derramar sua própria vida na cruz, para nos resgatar e nos salvar. Irmãos e irmãs, Jesus resistiu. Ele ficou de pé. Ele ficou firme a cada nova tentação até o fim. Só Ele fez isso. Por mim, por você. Glórias a Jesus. Glórias a Cristo. Ele resistiu. Ele venceu. Mas essa história não está aqui em nossa Bíblia apenas para nos ensinar a resistir às tentações do diabo. Essa história aqui está presente para nos ensinar de quem nós podemos receber perdão todas as vezes que nós nos rendemos ao diabo. Ou alguém aqui que nunca tropeçou. Alguém aqui que nunca cedeu à tentação, ao pecado. Só Jesus resistiu perfeitamente até o fim. Nenhum de nós jamais resistiu e jamais resistirá perfeitamente deste lado da eternidade. Jesus é aquele que nos ensina, pelo seu exemplo, a resistir. Mas Ele é quem nos perdoa todas as vezes que nos rendemos às ofertas do diabo. Então, quando o diabo quiser bater a porta do nosso coração, da próxima vez, para nos tentar, lembremos sim, Jesus está conosco. Seu Espírito está conosco. Sua palavra está à mão. Ele já nos deu tudo de que nós necessitamos para resistir a todas as ofertas do maligno. Mas quando e se nós tropeçarmos, saiba que o diabo estará lá. Não mais para nos tentar, mas para nos acusar. Ah, você ainda se diz filho de Deus? Mesmo tendo pecado? Mesmo tendo cedido? Mesmo tendo tropeçado? Então, quando o diabo quiser bater a porta do nosso coração para nos acusar, lembrando dos nossos pecados, lembrando dos nossos tropeços, e talvez alguns deles tenham vindo à mente hoje, ao ouvir a palavra. Então faça também como fez Lutero. Quando perturbado em sonho pelo diabo e acusado dos seus muitos pecados. Conta-se a história que Lutero, em meio a um pesadelo, um sonho agonizante, foi visitado pelo diabo, que chegou a Lutero em sonho com uma lista com os pecados de Lutero, atormentando Lutero com a culpa dos pecados que ele cometera em vida. E diz a história que Lutero leu a lista preparada pelo diabo, um por um, e disse: não está completo. Volte quando a lista estiver completa. Não, você esqueceu de alguns dos meus pecados, nem todos eles estão aí. E diz a história que o diabo obedeceu a Lutero, foi lá, caprichou na lista, colocou então todos os pecados de Lutero
na lista e voltou para atormentar Lutero em sonho. Diz a história que Lutero passou os olhos de novo na lista e ao final disse: realmente, agora a lista está completa. Todos os meus pecados estão aqui. E no final ele disse: bem, diabo, agora que todos os meus pecados estão listados, escreve aí embaixo: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É o Espírito de Jesus que nos sustenta diante das tentações ao pecado. Mas é o sangue dele, e somente o sangue dele, que nos purifica de todo pecado. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos por Jesus, o Deus homem, Filho encarnado, vindo ao mundo pelo poder do teu Santo Espírito, para ser provado e tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Te louvamos, Senhor, porque onde nós fracassamos, Ele resistiu. Onde nós tropeçamos, Ele obedeceu. Até a morte, e morte de cruz. Te louvamos por Jesus, pelo seu sangue na cruz, que nos lava, nos perdoa de todo o nosso pecado. Perdoe-nos os nossos pecados, Senhor, por resistirmos tão pouco, lutarmos tão pouco contra o diabo e suas ofertas e tentações, por tropeçarmos às vezes sobre o mesmo pecado, de novo, de novo e de novo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, um pecador. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos dos nossos pecados. Mas também restaure-nos, ó Deus. Coloca-nos de pé novamente, após termos tropeçado. Enche-nos do teu Espírito. Enche-nos da tua palavra. Enche-nos da mente de Cristo, para que possamos identificar as ciladas e as artimanhas de Satanás. Possamos rebatê-lo no poder da tua palavra e do teu Espírito. E sermos assim cada vez mais fiéis a Jesus. Senhor, eu peço por aqueles que entraram por essas portas cansados e sobrecarregados pela culpa dos seus pecados. Senhor, perdoe-nos, restaure-os, renove-os, Senhor. Peço por aqueles que adentraram essas portas acomodados nos seus pecados. Senhor, convence-os de novo do pecado. Livre-os da culpa e do poder do pecado, eu te peço. Peço por aqueles que entraram por essas portas ignorantes dos seus pecados, que hoje a tua palavra os tem iluminado e despertado, para renderem suas vidas a Jesus e viverem para a sua glória de hoje em diante. Senhor, tendo recebido a tua palavra, que ela permaneça conosco, que a tua palavra continue trabalhando em nós, em cada um de nós, em nossas mentes e corações, produzindo mais a vida de Jesus em nós, para a tua glória. Assim oramos, no nome santo de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.